Abra sua Bíblia. O Evangelho segundo João, maravilhoso. O Evangelho de Jesus, que segundo escreveu João, capítulo 1. Vamos ler do versículo 15 ao 18. Mas essa noite a gente vai ficar gravitando no versículo 16, amém? Versículos 15 ao 18, do primeiro capítulo do Evangelho maravilhoso de Jesus, que segundo escreveu João. Podemos, amém? Misericórdia? Amém, que coisa linda. O subtítulo aqui na minha Bíblia, o testemunho de João Batista. Meu Deus. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido de sua plenitude, graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio de Pai, e quem o revelou. Meu Deus, Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor, Pai, tem preparado dias maravilhosos, Senhor Deus, aqui na tua casa, Pai. Porque aqui, Pai amado, é o lugar do renovo, Senhor. Aqui é o lugar onde viemos buscar, Senhor Deus, Pai, a direção para as nossas vidas, Senhor. Porque a tua palavra tem poder terapêutico, a tua palavra nos alimenta, a tua palavra nos instrui, a tua palavra nos capacita, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos ensina, Pai amado, nesta noite, Senhor Deus, o que é ter a plenitude de Cristo em nossas vidas, Pai. E nos ensina nesta noite, Pai amado, esse termo lindo e maravilhoso que é ter em nós uma graça sobre graça, Senhor. Nos ensina por graça e bondade, Senhor. Confessamos neste momento como corpo teu, Senhor. Total dependência do teu Santo Espírito para conhecer, agir, falar em teu nome. Fala conosco, Senhor, por graça e bondade. E uma coisa mais te pedimos: não nos deixe sair como nós entramos, Pai. Amém. Dá experiências marcantes com esta palavra. Fala conosco, nos ensina, nos instrui, Senhor. Pai amado, oh Deus de poder e glória, Senhor. Nos ensina, Senhor Deus, neste momento, o coração do autor, Pai. Como, Pai amado, tu revelaste, este maravilhoso momento, Senhor, para João Batista, onde João Evangelista escreveu e deixou escrito de uma forma linda e maravilhosa. Nos ensina, Senhor, porque estamos na presença, Senhor Deus, da supervisão, daquele que supervisionou a escrita desta palavra. Ah, Espírito Santo de Deus, aquele que João deixou de escrito, em João 14, 26, que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo aquilo que o Mestre tem nos dito. Fala conosco mais uma vez nesta noite. Já ligamos toda a retaliação do mundo espiritual das trevas, mas ligamos, Pai amado, essa igreja ao teu reino, porque teu é o reino, o teu poder e tua é a glória. Oramos e cremos pelo poderoso nome de Jesus, o Nazareno. Amém? Ei, ah, que texto lindo e maravilhoso. Versículo 16 de novo. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. É maravilhoso, meus amados, que nos tempos que nós temos vivido, como é necessária essa graça sobre as nossas vidas. E graça é um favor imerecido. Não merecíamos, mas pelo grande amor que Ele nos amou, Ele agora derrama sobre as nossas vidas esta graça. É um favor divino para uma humanidade que ainda não havia compreendido quem Ele era. Quando nós vemos esse texto de uma forma linda e maravilhosa, neste momento nós temos que, para a nossa introdução, para amassar os temperos, nós temos que ir um pouco atrás. A primeira menção da graça, de uma forma linda e maravilhosa, num texto forte, lá em Deuteronômio, eita Deus, Deuteronômio capítulo 3, versículo 23, eu acho forte demais essa palavra. Amo Deuteronômio. Deuteronômio faz parte do legendário, não é isso? Do famoso, da base da literatura judaica, o Pentateuco. Ah, eu olhei ali, né?
Sandrix, né, já com o olho brilhando. A Sandrix gosta dessas introduções para você compreender quem era o Pentateuco, quais os 5 primeiros livros da Bíblia. Todo mundo sabe, né? Você vai falando. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Eita, de novo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ah, papai da glória, e tem um mistério aí forte, né? Sempre quando eu falo de Deuteronômio ou qualquer livro do Pentateuco, eu sempre gosto de lembrar que existe um mistério simples, rápido e objetivo para você nunca mais esquecer sobre o Pentateuco. Cada capítulo tem uma palavra-chave, cada capítulo tem justamente a palavra-chave e um nome que dá o original daquilo que eles querem, que Deus quis nos informar através do Pentateuco, através da vida do seu escritor Moisés. Perfeito? Olha que parece até brincadeira, né? Gênesis, primeira palavra-chave do primeiro capítulo. No princípio. Arquivando. Êxodo, primeira palavra-chave do primeiro capítulo. Estes nomes. Levítico, primeira palavra-chave do primeiro capítulo. Ensinou. Números, olha, primeira palavra-chave do primeiro capítulo. No deserto. Deuteronômio, primeira palavra. Olha, primeira palavra do primeiro capítulo. Esta palavra. Se você vai somando, você aqui, ó. No princípio, esses nomes foram chamados ou ensinados no deserto por esta. Que mistério é esse? Ah, Deus de poder e glória. Aí você começa a compreender que ele já falava desde a fundação do mundo. Outro dia, minha filha perguntou, pai, as perguntas de Ana Luísa. Pai, tudo bem, eu estou lendo aqui a palavra, mas, pai, de onde veio Deus? Eu falei, boa pergunta, olha, boa pergunta. Eu falei assim, vou te dar a resposta como eu vi de um ateu perguntando a um teólogo, de onde veio Deus? Para que existisse tudo aquilo que você vê neste momento, tem que existir 3 coisas. Tem que ter o tempo, o espaço e a matéria. Aí eu falei para ela, lembra lá no princípio? Agora Deus estabeleceu um tempo para inserir a nossa vida dentro da vontade de Deus. Para compreendermos que dentro desse tempo, Ele vai manifestar a sua graça. E o espaço é o firmamento, porque Ele faz separação do firmamento da parte de cima para a parte de baixo. E a matéria é a porção seca, aonde Ele dá a luz. Foi criado todo o ambiente para que o homem crescesse e multiplicasse, vivesse e entendesse que tudo aquilo que foi criado foi feito por Ele. Agora, eu fazer uma pergunta para você. Deus está limitado no tempo? Ela falou, não. Então, Ele é além do tempo. Deus está limitado a esse espaço? Ela, não. Então, Ele é além do espaço. Deus está limitado a essa matéria? Ela disse, não. Então, Ele é além da matéria. Esse Deus maravilhoso que estamos hoje falando dele é que chamou a Moisés. Um homem que foi experimentado, trabalhado. Para você ver no sermão maravilhoso de quem? Lá de Estevão, capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, no livro histórico do Novo Testamento, ele diz um registro que Moisés, ele estudou em todas as ciências dos egípcios. Ele fez faculdade, sabia, Estelinha? Ele fez faculdade no Egito. Ele conhecia de engenharia, língua cananita, ele sabia tudo, agricultura, agropecuária. Ele foi um homem preparado para liderar. A sua pós-graduação fez depois, ele ficou 40 anos, depois de mais de 40 anos de pós-graduação nas terras de Moabe, junto com lá nas terras de Midian, lá com seu sogro, Jetro, aonde ele aprendeu naquela pós-graduação todo o trabalho na terra. Mas agora no deserto ele fez o seu mestrado. Agora no deserto ele fez o seu mestrado, 40 anos, aprendendo as coisas de Deus, aprendendo como Deus age, como Deus fala, tendo intimidade com Ele, ao ponto de que toda vez que Moisés se reunia com o Pai, para ter aquele momento do particular, diz que o rosto dele brilhava, ao ponto que ele tinha que colocar um véu.
para descer para falar com a congregação. É esse homem que nós vamos ler agora no Deuteronômio 3, a partir do versículo 23. E olha, de amassando tempero, qual o tema sugestivo de hoje? Cristo em nós, graça sobre graça. Cristo em nós, graça sobre graça. Agora, o meu amado Moisés, neste momento, vai pedir graça. No tempo da lei, olha, bispa, ele vai pedir graça no tempo da lei. O que aconteceu? Por que Moisés vai pedir graça no tempo da lei? Porque neste momento, ele pede a Deus para revogar uma sentença. Que sentença foi essa, pastor Lulinha, do meu coração? Lembra que do princípio, não é isso? Estes nomes foram chamados no deserto por esta palavra. Agora está no momento do deserto, está em números. O povo reclamando, murmurando, perturbando. E ele já estava naquela paciência no limite, né? O limite já estava chegando. Ele estava lá, Moisés só olhando de lado para esse povo. E o povo lá reclamando, não tem água, não tem nada aqui, não tem água, não tem água. Aí Deus chama naquela reunião do céu, meu amado, vem cá, chamarão, pega a vara, falai a rocha, e ela vai te dar água. Entre aspas, vai lá, fala com ela que ela vai te conceder aquilo que ela tem de precioso. Lembra daqueles lençóis freáticos, né? Aqueles aquíferos no deserto? A rocha tem água. Porque 1 Coríntios 10 vai nos falar que essa rocha que acompanhava no deserto toda a peregrinação era a prefiguração de Cristo acompanhando. Amém. Agora chega nesse momento, olha o texto, versículo 23. Também eu nesse tempo implorei graça ao Senhor, dizendo: o Senhor Deus, ó Senhor Deus, passaste a mostrar do teu servo a tua grandeza, a tua poderosa mão, porque o que Deus há nos céus e na terra que posso fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixe passar para que eu veja essa boa terra, que está do além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Abre um parênteses aí. Voltando para a cena do deserto. Agora Moisés chega, cajado na mão, ele fala rocha, ele já chama o povo de rebelde. Olha, o povo exclusivo do Senhor, ele já chama. Vou tirar água para vocês, para os seus rebeldes. E vai lá e fere a rocha 2 vezes. Pá! Pá! A rocha da água em abundância. Mas o Senhor brada do céu: não fui santificado no arraial. Você não me obedeceu. Meu Deus. Eu estou falando de Moisés, libertador. Moisés, o estadista. Moisés, aquele que foi preparado para conduzir o povo. Mas agora Moisés não obedece a quem ele foi chamado. Ele não obedeceu a Deus. Para você entender, mas pastor, mas por que isso? Nesse momento Moisés, ele falou para o povo que Deus não era suficiente. Não poderia ser gerado milagre. Ele era a suficiência do povo. Eu faço como eu quero para dar água, não como Deus manda. Ele tirou a glória do Senhor e trouxe para a glória humana. Meu amado, tudo que acontece na casa do Senhor, o mérito é de Deus. Amém. Não é um mérito do homem. Amém. Limitado e infinito somos. O melhor que nós temos na casa dele é uma coisa linda e maravilhosa. É a sua presença. Aleluia, glória a Deus. Porque até o aprisco é emprestado. Esse aprisco é do Senhor. Aleluia. Não é isso? Vocês são ovelhas maravilhosas, mas é do Senhor. Fazemos aqui parte de um presbitério lindo e maravilhoso. Vocês amam, né? Gostam. Entendeu? Mas que coisa, hein? Mas só que nós temos limitações, somos limitados e finitos. Vários. Semana passada eu estava ali. Culto de celebração, até falando com a Estelinha, mas eu não queria estar ali. Eu estava cansado, uma semana atribulada e tudo bem. Eu falei, você estava em casa, né? Eu falei assim, Luz, não vou à igreja não. Mas aí me lembrei algo.
E quando eu vou à igreja, eu não vou assistir um culto, eu vou prestar um. Aí a pastorinha vai me trazer logo um texto que eu amo, aquele homem que estava ali totalmente cheio de pecado, encoberto de pecado. Eu amo, ela pregou de Lucas, né? Eu amo de Mateus 8, que é como se fosse na descida do Sermão do Monte, ele já fazendo um apelo. Eu estava ali só viajando, porque eu trouxe essa palavra entre 2004 e 2005, numa rádio, onde a gente fazia programa de rádio. O tema naquela época, Jesus, o toque de Deus. Porque aquele homem, quando desceu daquele, né, ali do Sermão do Monte, ele não queria saber mais da sua condição física. Ele não queria saber mais dos detalhes religiosos da lei que impedia que ele fosse estar com as vidas curadas, porque eles tinham uma dificuldade de saúde. E naquele dia eu perguntei ao Senhor, ainda aquele dia, bota um tempo nisso, né? Lá para trás, quase uns 20, mais de 20 anos, eu perguntei ao Senhor, aquelas perguntas ousadas, né, Sandrix? O que foi que o seu filho falou que tocou no coração daquele homem? Eu estava me lembrando ali, e ali me dando um renovo. Olha, a varoa pregando, eu só me renovando pela palavra, porque a espada corta dos dois lados. Aí daqui a pouco o Senhor me lembrou. Qual o tema da mensagem, o corpo da mensagem, ou o detalhe da mensagem que fez aquele leproso ter a coragem de chegar diante do Senhor? Alguém quer chutar primeiro o Espírito Santo da noite? Alguém? Está nas bem-aventuranças, 5:8, que nos diz: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Ele estava cheio de lepra, mas a palavra purificou o seu coração. No coração ele já estava curadinho. Ele só perguntou a Jesus, não foi? Se quiseres, e purifica. Agora, o Filho de Deus, manifestando toda essa glória, a qual Moisés conhecia toda essa glória na intimidade, e dos milagres que ele fez e viu no deserto. Agora, quando voltamos para Moisés, renovado como eu fui renovado, agora Moisés ele queria uma renovação da aliança. Ele queria o direito de passar para a terra prometida. Ele queria, Ariane, passar para a terra prometida. Olha que Deus fala com ele aqui, no versículo 26. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa. Ainda joga a culpa do povo, né? Eu estou Deuteronômio, a repetição da lei. Então, ele está repetindo tudo que foi feito. Então, olha. Por tua causa. Eu estou falando aqui Deuteronômio, eu estou repetindo a lei. Perfeito, mas foi por tua causa. Olha só, vou até repetir. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisso. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, contempla com os próprios olhos, porque não passará este. Meu Deus, não adianta. Por quê? Não adianta pedir graça quando o juízo já foi decretado. Nós estamos na dispensação da graça. A dispensação da lei passou. Estamos hoje na dispensação da graça sobre graça. Ainda tem muita coisa para a nossa vida. Nas nossas dificuldades, limitações e fraquezas, desobedecer o Senhor. Deixar de fazer aquilo para com Ele que seja de direito. Nós temos que nos fortalecer em Cristo Jesus. Aí no domingo, como eu saí daqui, já saí renovadinho. E até falei com a pastora, né? Que tem um arranjo bacana. Mateus, os sinóticos registram o pecador de Mateus 8, é registrado em Mateus, né? Marcos e Lucas, como a pastorita trouxe. Mas só quando você vai em Mateus, ele adora. Quando em Marcos, ele está de joelho. Em Lucas, cara no pó. Então a nossa vida é um processo diante do Senhor. Amém. Nós viemos para a casa do Senhor adorar. Amém, Deus. Colocamos diante do louvor a nossa vida de joelho diante do Senhor. E durante a palavra é cara no pó. Pedindo: Senhor, fala comigo, me fortalece, me instrui, para que o Senhor não venha falar com a nossa vida naquele grande dia. Basta. E a pessoa que chegar diante do Senhor e falar para o Senhor: basta. Porque
estamos agora no tempo da graça. Agora Moisés ainda recebe o recado de Deus. E ó, chama Josué. Prepara e anima-o, porque ele vai passar esse povo diante do Jordão. Vai ou fica? Além de não entrar na terra, preparou outro para tomar posse da promessa no lugar dele. Por quê? Porque no Antigo Testamento aponta para o propósito, no Novo Testamento aponta para a promessa. Então Deus tinha um propósito com Moisés, que acabou aqui. Agora o teu propósito, o meu propósito em Deus, por meio da promessa, só vai acabar naquele grande dia. Amém. Por isso que estamos aqui nessa caminhada, ouvindo, aprendendo e entendendo que o Senhor tem algo maravilhoso para as nossas vidas. Amém? Amém. Forte, né? Só para você entender a diferença dessa graça. E detalhe, hein? Esse texto que nós lemos de Deuteronômio é chamado de uma paraxá. O que é uma paraxá? São porções, né, dos escritos judaicos para trazer ao povo as informações que Deus falava. São cerca de 54 paraxás. E essas 54 paraxás, em cada culto judaico, é falado durante todo o ano. Essa aqui é uma paraxá de mudança. Perfeito? É uma paraxá de mudança. Muda esse sentido para que agora, nesse momento, o povo venha tomar posse. E tendo a informação de onde vai levar a obediência. Porque até quando tive a informação desse texto é tremendo. Por isso que lá quando você vê Deuteronômio 28, né? Devarim 28, né? Você está falando do pão, Devarim 28. Quando você faz Deuteronômio 28, ele fala assim, né? Se obedeceres. Não é isso? É uma condição, não é isso? Não é, minha professora? Ser é uma partícula condicionante. Eita! Que aponta para a partícula do eu, não é isso? Eita! A ação que nós vamos ver nas decisões particulares em Deus. Ele nos deu o poder da escolha. Escolha a melhor parte. Estar na presença do Senhor. Ei, da vassoura cantará, baçaia. Volta lá em João. Nesse momento, nós vamos para o primeiro ponto. Gostou dessa introdução? É forte, mas para você entender que agora estamos na dispensação da graça, não mais da lei. Eita Deus! Versículo 16, que vai ser a nossa base de hoje para amassar os temperos, do capítulo 1 do Evangelho, segundo João, que ele escreveu do Mestre Jesus. Porque todos nós temos recebido de sua Plenitude. Meu amado, você sabe o que é a plenitude do Senhor? Sabe o que é você ter na tua vida a plenitude do Pai por meio do seu Filho Jesus? Abra sua Bíblia, primeiro ponto dessa noite, para você entender a plenitude, na Epístola de Paulo aos Colossenses. Eita! Capítulo 2, do versículo 8. Que coisa linda, hein? Amém? Com misericórdia, tranquilo? Estou correndo muito? Estou didático? O povo está pensativo? O senhor ficou, né? Você vê Moisés, hein? O homem mais manso da terra, hein? Perdeu a benção. O homem mais manso da terra perdeu a benção. É isso mesmo, né? Meu advogado. O homem mais manso da terra. Não é isso? Eu não posso chegar naquele momento maravilhoso diante do Senhor, não é isso? Chegar naquele momento e o Senhor não me reconhecer. Porque a palavra diz, se a gente não confessa o Senhor com as nossas vidas, Ele não nos confessará naquele grande dia. Por isso que a nossa vida tem que confessar o Senhor, testemunhar o Senhor. Por causa desse motivo, olha o versículo 8 do capítulo 2 de Colossenses. Eu amo Colossenses por quê? Porque Colossenses apresenta Jesus como cabeça da igreja. Olha que coisa linda, versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Meu amado, tem tantas informações aí. Não tem aquela velha e boa frase, né? Todo caminho leva a Deus, não é isso? Meu Pai, isso é uma falácia. Meu amado, o único ponto na Bíblia que fala que todos esses caminhos vão levar a Deus,
vai ser lá em Apocalipse 20, a partir do 11, né? No trono branco, filho. Onde naquele momento, quando já passou a primeira ressurreição, o juiz que sentar naquele trono branco, né, de uma forma forte, vai pedir: além, traz os mortos. Morte, e devolve os mortos. Mar, e traga os mortos. Aí fala lá que ele vai abrir os livros e o livro da vida. Meu Deus. E é feio, né? Naquele momento lá de passou a primeira ressurreição, na segunda ressurreição, meu amado, eu chegar naquele ponto, de ter o nome escrito no livro da vida e ser arguído para o Senhor no trono branco, é feio, né? Porque muitos ficam assim e falam: não, mas o Senhor, ninguém arranca da mão do Senhor, né? Ninguém arranca, mas o homem que pula da mão do Senhor, o homem que sai da mão do Senhor, o homem que decide sair da mão do Senhor. Nós temos que decidir ficarmos na mão do Senhor. Amém. Perfeito? Ele não joga ninguém fora, mas ele tem liberdade de deixar uma aberta para você participar. Estar ali, como o profeta Isaías disse, que nós estamos cravados na mão do Senhor. Meu amado, fiquemos cravados na mão do Senhor. Amém. Por isso que Jesus crucificado, ele ressuscitado, é um Jesus que não aparecia com as marcas dos cravos curados. Ele sempre vai apresentar aos discípulos as marcas da cruz, para mostrar que nós estávamos cravados ali como ele. Aquilo que aconteceu lá foi para nos salvar aqui. Amém. Essa obra é completa, meu amado. Olha no versículo 9, para você entender a plenitude. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da... Meu Deus! Vou até repetir: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E é bacana que esse corporalmente, no original, corpo, quer dizer soma, no grego. Sabia disso? Que o corpo no grego se escreve soma. Nós somos as somas de tudo aquilo que nós vivemos diante do Senhor. A salvação, no original, vem da doutrina da soterologia. A doutrina da salvação, ele tem o sentido de fazer nos tornarmos íntegros de novo para o Senhor. Imagina essa luta diária que você tem. Gálatas 5,16 diz que o espírito é o oposto da carne, porque, né, são opostos entre si, é uma briga ferrenha, meu. Todo dia, meu amado, é um oficial dentro de você e eu. Todo dia aquela luta: vou ou não vou, faço ou não faço, digo ou não digo, perdoo ou não perdoo, abraço ou não abraço, deixo ou não deixo, vou ou não vou. Minha amada, é só misericórdia do Pai. Por isso que a integridade, a salvação, vai se tornar íntegro de novo, espiritual e corpo. Agora, aquele que habitou toda a divindade de Deus corporalmente, habitou no meio de nós, para mostrar para mim, para minha vida e para a tua vida, que é possível vencer este mundo. Amém. Porque a plenitude é justamente para nos dar esse poder, para nos preparar, para nos capacitar para o dia mau. Meu amado, por isso que habitou em Jesus corporalmente toda essa plenitude. Olha que detalhe que fala aqui, ó, a plenitude da divindade, versículo 10. Também nele estão aperfeiçoados, né? Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Que isso, pastor? Ele é o cabeça do principado e potestade, ele tem domínio sobre todos os poderes, todas as regiões. É o poderio de Cristo. Quando Cristo andava no seu ministério terreno, porque os endemoniados chegavam e chegavam para ele o que? Adorando, não é isso? Porque vieste nos perturbar antes do tempo. Jesus, Filho de Deus, o mundo espiritual sabia quem era Jesus, o Nazareno, porque habitava corporalmente dele toda a divindade. Glória a Deus. Ele caminhava, não lembra lá do famoso Gadareno? Os sepulcros não podiam, né? Não podiam amarrar aquele homem, botava as cadeiras, arrebentava tudo. E o detalhe, hein? Se ele estava no sepulcro, qual o espírito que estava lá? Aquela legião, espírito de morte. Mas só quando Jesus, ele tocou ali, né? A terra dos Gerazenos.
Senhor Jesus. Ali, né? Ele faz aquela boa pergunta, perguntando quem era o demônio, né? Muitos falam que Jesus estava ali entrevistando Satanás, não. Porque ali estava mostrando, porque na cultura judaica, o judeu, se soubesse o nome do demônio, ele tinha direito de exorcizá-lo. Mas o demônio, na pegadinha do malandro, não falou o nome. Disse que não vou falar meu nome, somos muitos, né? Decide aí quem nós somos. Mas aquele que tem a divindade habitado no seu sentido corporal, o que ele fez? Ele fez transportar a pedido do mundo espiritual das trevas. Não, mentira, aqui para fora do país, né? Que permita que entremos ali naquela manada, aquela vara de porcos. Mas só que quando entrou ali naquela manada, aquela vara de porcos, o que aconteceu? Os porcos não aguentaram, tanto eram os demônios, de morte, e se precipitaram naquele abismo. Só para ver aquilo que o Senhor Jesus fez. Quando ele fala que toda a plenitude da divindade estava habitado nele, ele libertou aquele homem. E quando o Jesus está voltando de novo, do capítulo 4 para o versículo 5 de volta, o endemoniado pede por quê? Que eu possa ir com o Senhor. Aí Jesus, não, você vai ficar aqui em Decápolis, testemunhando da minha plenitude na tua vida. Meu Deus, se nós, a cada dia, a cada momento, lembrássemos da divindade corporal que habita na minha e na tua vida, ficaríamos menos cansados. Não desistiríamos com facilidade daquilo que Jesus tem com a nossa vida. Aleluia. Às vezes nós chegamos na casa do Senhor, nós temos responsabilidade na casa do Senhor, mas às vezes vemos coisas que não queremos ver, achamos coisas que não queremos ver. Então achamos que a maior dificuldade está no meu irmão, está na doutrina. Não. Nossa dificuldade está no inimigo. Porque nós somos irmãos em Cristo Jesus. Aquilo que habita corporalmente na divindade na tua vida, habita nas nossas vidas também. E qual o nosso papel aqui como pastores? É fazermos caminhar, eu e você, nessa plenitude do Senhor, em direção à promessa que Ele tem para com as nossas vidas. Meu Deus. Vou até repetir aqui, versículo 9, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estás aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Meu amado, que coisa linda. Quer ver, só para confirmar isso, para fechar esse pacote da plenitude? Volta aí no capítulo 1, versículo 13. Amo esse versículo 13. Só para você ver a autoridade do Senhor Jesus corporalmente que habita na tua vida neste momento. A você também que nos assiste, leia junto conosco. Amém? Você que está com dúvida, que você está fraco na fé, olha que palavra linda, no versículo 13 do capítulo 1 de Colossenses. Olha o currículo vitae, olha o CV de Jesus. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Esta é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por ele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Olha aí a pré-existência de Jesus, as coisas nele, tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele resistisse toda a plenitude. Olha no versículo 20, que coisa linda. E o que havemos feito, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, que é sobre a terra, que é nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém você vos reconciliou do corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis,
se é que permanece na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouviste que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, a qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amado, vocês são ministros também do Evangelho. Vocês ministram. Se você estiver sozinho, vocês vão ministrar ao seu eu o poder da glória do Senhor em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Meu Deus, meu Deus. Que coisa linda, hein? Meu Deus, meu Deus. Ah, papai. E o texto, e até o tema fala o quê? Recebendo da sua plenitude graça. Você vê que tem uma graça e tem uma graça sobre a graça. Olha que coisa linda. Vamos ver essa graça. Depois vamos ver essa graça que está sobre a graça. A primeira graça desta noite, eita, Rabassone Cantarega. Texto clássico. Efésios 2, né? Vamos falar de graça? Efésios. Pastor Lulinha, por que você gosta da epístola de Paulo aos Efésios? Porque eu gosto. Porque essa epístola de Paulo aos Efésios apresenta a igreja como o corpo de Jesus. Colossenses apresenta Cristo como cabeça. Efésios nos apresenta como corpo. E olha que detalhe forte do versículo 1 do capítulo 2. E aqui, ó, o subtítulo: do pecado para a salvação pela graça. Olha que coisa forte. Ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados, no quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua no filho da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Eram por natureza filhos da ira, como também os. Meu amado, agora Deus está trabalhando na nossa natureza inata. Essa natureza difícil. Essa natureza onde agora Deus, por meio da graça, está trabalhando em nós. Eu sei que às vezes tem dia que você acorda, nem você se aguenta a si mesmo, né? Você aguenta, o passarinho cantou na janela, tu já vai dar uma sapatada no passarinho, porque eu não esse passarinho cantando. Eu não estou cheio de dificuldade desse passarinho cantando, meu amado. Deus trabalha na nossa natureza. Quando eu estava lendo essa palavra, me chegou aquelas lembranças, né? De palavras antigas, me chegou uma palavra que eu peguei há 7 anos atrás. Olha que Jesus se dense. Eu pensando e meditando sobre a natureza do homem, e chega uma palavra que eu peguei há 7 anos atrás. O tema sugestivo: o odre de Deus. Não sei se vocês lembram, o odre de Deus. Aí, pastor, Lulinha, no meu coração, o que é um odre? Ah, papai, o odre é tipo um cantil, um reservatório, onde você botava água ou vinho. Por isso que no texto, lá de Marcos 2, a partir do 22, ele fala que eu não posso botar vinho novo em odre. Vocês sabem. Mas ali no texto fala que eu tenho que botar vinho novo em odres. Ah, papai. E vocês lembram que é feito um odre? Alguém quer chutar? Que tipo de pele era, hein? Couro. Mas de que animalzinho? Pode chutar, tio de santo. Ovelha? É parente. É pelo de cabra. Porque qual o mistério do pelo de cabra? Que o pelo de cabra, no Antigo Testamento, era usado como uma das coberturas do tabernáculo. E tipificando que aquela cobertura, ela purificava aquilo que estava ali dentro. Tipificando que a cobertura do sangue do Senhor Jesus, ele cobre os nossos pecados. Aí, me lembrando nessa pregação, era colocado o vinho no odre. E o vinho tipifica 3 coisas na Bíblia. 3 coisas na Bíblia. Primeiro, ele tipifica a alegria. Lembra lá de Caná da Galileia?
que Jesus transformou água. Aí nessa pregação de 7 anos atrás, tem lá a conta que eu fiz, que toda vez que você vai fazer uma festa, eu acho que até comentei com a igreja, não sei se foi numa aula ou tudo mais, acho que eu comentei com a igreja, que eu fiz a conta que para uma festinha, um homem bebe cerca de 500 ml de água. Aí na época eu fiz as contas, 480 litros das metretas, não é isso? Que era a água que tinha lá para a purificação, quando o povo chegava lá para se purificar. Jesus transformou aquela água em vinho. Aí você faz aquela conta, você pega o 480, multiplica por 1000, para achar o famoso mililitro, dá trabalho pregar, filho. Aí depois tu faz as contas, deu na época 960 pessoas podiam provar da alegria daquele casamento. Meu amado, quando Deus coloca a sua alegria em nossas vidas, Ele consegue transformar a nossa natureza em nada. Porque a alegria do Senhor é a nossa. Eita! Agora imagine o teu íntimo sendo trabalhado como odre de Deus. O segundo ponto ali daquela pregação, daquele revival, o Senhor me deu na época o que o vinho também tipificava, a cura. Quando Lucas 10, naquela famosa passagem do bom samaritano, onde o nosso amigo samaritano todo estrupicado ali, né? Naquela descida ali estava vindo, né? Do sentido de Jerusalém para Jericó. Então ali, teoricamente, né? Registro, é uma descida. Então o homem estava aqui, todo estrupicado. Veio um sacerdote e passou de largo. E o mais chato que na descida, quem vinha atrás via o que foi feito. O levita foi e passou de lado. Mas aí vem o bom samaritano e faz o quê? Usa o vinho e o azeite. Porque o vinho naquela época também era um antisséptico. Ele curava as feridas. O óleo era um cicatrizante. Agora, Deus começa a nos curar por dentro. Deus começa a nos curar por dentro. Eu sei que o inimigo às vezes vai apontar aquela cicatriz da tua cura, né? Mas aponta para ele que o óleo está sobre a tua vida aqui também. Aleluia, glória a Deus. Perfeito. E para fechar, as características do sangue, qual é aquele momento maravilhoso, onde Jesus institui o sangue da nova aliança? É na ceia, né? Então o sangue nos perdoa. Um corpo foi dado, um sangue foi derramado. Perfeito? O corpo nos liberta, o sangue nos perdoa. Agora nós temos a alegria, nós temos a cura e nós temos o perdão de Deus. Amém. E para fechar essa questão da humanidade do Senhor, comparado com o odre, a pergunta que eu quero calar, vocês sabem como o odre era renovado? Alguém quer saber? O Sandrix está com a cara ali de conteúdo. Como o odre era renovado naquela época? Havia uma manutenção do odre. Parece até brincadeira, mas Jesus é maravilhoso, né? Mas tinha. Era pego o odre, que estava ali esturricado, acabado pelo dia a dia. Você pegava o odre e deixava ele de molho na água, imerso na água. Por isso que quando você estiver ressecado, mergulha na palavra do Senhor. Amém. Porque Ele vai trazer um renovo. E depois, o que você usava para finalizar a manutenção do odre? Alguém quer chutar? Alguém? Ele era escovado com óleo. Imerso na água, depois escovado com óleo. Aí ele ficava viçoso de novo. Agora eu posso botar no odre novo, vinho novo. Agora a minha estrutura recebe todo o poderio para receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. E esse vinho, esse momento, esse preenchimento se chama graça. Porque não vem de obras nossas, é dom de Deus. Aleluia. Rabassone cantarabassai, versículo 4. Olha como vai mudar agora, hein? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meu amado,
Primeiro tu recebe da plenitude na tua vida. Agora, João, ele faz você sentar em lugares celestiais. A graça nos leva para esse bom. E essa é a graça. E ainda tem graça sobre graça. Aí você começa a ver e entender, meu amado, que coisa maravilhosa, que é isso? Olha o que diz no versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a surpresa riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Quando o Paulinho escreveu isso aí, essa epístola, estava no passado, ele estava escrevendo para um futuro que aponta hoje para o nosso presente. A palavra do Senhor, meu amado, não muda. O que renova é a oportunidade de pregar as santas e sagradas Escrituras, para nos fazer lembrar e entender que a graça dele que nos salvou, um favor imerecido, mas nos salvou. Como é que pode? Nós não merecíamos. Hoje eu estava vendo, né? Nós estávamos assistindo o YouTube, aí estava vendo o Renan Dias Lopes, né? Ele falando sobre um pastor que ele conheceu, que disse que ele estava fazendo uma obra missionária nos morros aqui, e isso já tem tempo, na década de 70, né? Mas disse que ele nunca mais esqueceu disso. Um dos morros que tinha aqui no Rio de Janeiro, naquela época já era animado, né? Das dificuldades. E disse que ele viu, de todas as crianças que ali estavam assistindo, tinha um que ele ficou mais preocupado, porque, né, a criancinha não tinha um chinelinho, a criança não tinha, né, uma roupinha. Aí ele achou por bem comprar uma roupinha, achou por bem comprar, né, um sapatinho, para que ele, quando fosse o culto, fosse mais bonitinho. Aí disse que ele foi lá na loja, comprou e está subindo o morro. Quando está subindo o morro, disse que aquela criança, a qual ele estava levando presente, viu ele subindo com um pacote, pegou uma pedra, tacou na cabeça dele, pegou o pacote e saiu fora. E roubou o pacote dele. E disse que ele foi para o hospital, ficou hospitalizado por causa da pedrada. E quando ele saiu do hospital, o que ele fez? O que ele fez? Foi na loja, comprou a roupa, comprou o sapatinho e foi na casa daquela criança. Diz que quando ele bateu a porta, o pai abriu todo sem graça e falou: foi meu filho que te deu uma pedrada. Foi meu filho que te machucou e roubou aquelas roupas. E você vem aqui e traz outras roupas. Meu filho não merece. Eu sei, o seu filho não merece. Mas ele precisa. Nós não merecíamos, mas precisamos da graça do Senhor. Amém. Às vezes nós estamos dando pedrada na glória do Pai. E Ele volta de novo, bate em nossa porta e traz aquilo que estamos precisando. Porque isso é graça do Senhor. Deus não muda na sua fidelidade. Amém. Deus não muda na sua fidelidade. Ele não muda na sua natureza. Ele não muda no seu amor para conosco. Nós mudamos, enfraquecemos, esquecemos, não entendemos, mas Ele não muda. De tempos em tempos Ele nos renova. Ele nos renova na entrada de um culto, sentado numa cadeira, no retorno de um culto, voltar da sua casa, porque essa graça te acompanha. Porque não é dom e nem obras nossas, é dom de Deus. Olha o versículo 8: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se... Meu amado, você pode fazer o que for, mas nunca vai pagar daquilo que Ele te fez. Você pode fazer o que for, mas nunca vai pagar o preço que Ele fez. Porque é uma diferença de preço para valor. Ele pagou o preço, porque para nós, para Ele, nós temos valor, e valor de sangue. Meu amado, a tua vida custou caro. A tua vida custou muito caro. Agora imagine Deus vendo o seu filho sendo crucificado por aquele que ainda não conhecia. Deus sendo crucificado por aquele que ainda não conhecia. Meu amado, tanto é que Mateus 27 diz que houve trevas.
É como se Deus fechasse os olhos, não querendo ver aquilo que estavam fazendo com o seu filho. Mas era necessário, porque para a graça se manifestar, o sim do Pai é o estar consumado do Filho. O sim do Pai para aceitar aquele sacrifício tinha que vir pelo estar consumado o seu Filho. Essa obra foi por mim e por você, irmão. Amém. É graça sobre graça. Ei, Rabassuni Cantaré. No versículo 10, para fechar esse pacote, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou que andássemos. Meu amado, imagine lá no princípio, a terra sem forma e vazia, o Espírito Santo pairando sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz. Naquele momento, o propósito que Deus tinha com a minha e com a tua vida já nasceu no coração de Deus, porque Ele estabeleceu todo o ambiente para manifestar a sua glória. Uma menina de 11 anos, preocupada em entender de onde surgiu Deus. Esse é o legado que eu deixo, porque todos que estão às nossas voltas têm que deixar um legado para um jovem, não é isso? Para aquele que nós amamos, para que a palavra do Senhor seja esse tesouro, amém? E uma coisa linda e maravilhosa, para que venhamos compreender mais e mais o que Deus tem feito com as nossas vidas. Meu Deus, que coisa linda, Papai da Glória. E quando nós temos recebido graça sobre graça, para você entender essa graça que estava sobre a graça, nós temos que ir na segunda carta, né? Ou a última carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Eu amo essa última carta. Versículo 2, capítulo 2, versículo 1, melhor dizendo. Tranquilo até aí? Então, está dando para entender? Amém? Não é cara de conteúdo, não? Até o subtítulo aqui também é forte. Na minha Bíblia, minha caidinha aqui, ó, os estímulos do combate da fé e no sofrimento por Cristo. Agora, apóstolo Paulo, meu amado, ele podia escrever uma, né, eu gosto sempre de lembrar isso, podia escrever uma segunda Efésios, né? Uma segunda Colossenses, uma segunda Filemão, uma terceira Tessalonicenses. Ele podia escrever tantas outras epístolas, né, meu pastor? Mas agora ele estava preocupado em lembrar de um jovem que seria pastor no lugar dele, no lugar onde sempre o apóstolo Paulo, diz a Escritura, que gostava de estar, quem era em Éfeso. Agora, esse jovem estava atribulado, porque quem era o exemplo para a vida dele de pregação estava preso. Estava sofrendo em cadeias por pregar o Evangelho. Meu Deus! Agora o apóstolo Paulo, de uma forma amorosa, fala com seu filho no primeiro versículo. Seu filho na fé, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Meu amado, o que é fortificado na graça? Agora é graça sobre graça. Essa fortificação que vem agora vem do alto. Agora o Santo Espírito nos dá agora esse favor imerecido. Agora ele começa a nos capacitar no meio das tribulações, porque a primeira graça que nós vimos em Efésios, essa graça, ele nos deu a salvação. Agora, essa graça que ele nos deu, ela tem que ser alimentada de uma graça sobre ela. A cada momento dos nossos combates e embates, nós temos que lembrar que Deus tem um particular com as nossas vidas. Semana você se cansou? Semana você ficou preocupado? Semana você chegou assim, viu um balde assim, lá no meio da casa, tu quis chutar o balde. Essa semana você não quis levantar da sua cama. Essa semana, meu amado, você viu todas as marcas que tinham no teto do teu quarto. Essa semana você chegou em casa do trabalho cansado, sentou no seu sofá e ficou de olhos fechados, não sabendo o que fazer, não sabendo como você agir. Alguém ficou assim?
Alguém ficou? Alguém? Todos nós ficamos assim, porque ainda levamos as nossas dificuldades nesse ponto. Pastor, no outro dia estava brincando, vai falando do meu neto, não é isso? Ele nasceu bem, Benjamin, aquele pecadorzinho bonitinho, né? Porque ele nasce tão bonitinho, é lindo, meu neto é lindo. Ontem estava lá, que o filho pediu, né? Pai, tem como fazer um pão aqui hoje? Eu falei, positivo, vou sim. Aí fizemos aquele ratatá, né? Aí comprou uma parte, comprei a outra, nós fizemos um pãozinho lá também, só para dar um cheirinho no meu neto. Porque existe uma teoria chamada de sombra da cruz. A gente aprende isso em teologia sistemática, na doutrina chamada soterologia, que é a doutrina da salvação. Então existe uma teoria chamada sombra da cruz, que a criança está coberta pela sombra da cruz até uma determinada idade. Perfeito? Vamos dizer que isso aqui seja a cruz. Você vê na cruz de frente, não é isso? Eu, como criança, estou aqui e estou abaixo da sombra. E quando eu vou crescendo, eu vou ultrapassando a sombra da cruz. É só uma teoria. É profundo. Porque nós cobrimos os nossos filhos, os nossos netos, as nossas orações. Mas vai chegar um momento que ele vai ter que ter as suas experiências pessoais. Amém. Conversar com seus lábios. Crer com seu coração. Para que o Senhor tenha liberdade de fazer a obra na vida dele. A honra e glória do Senhor, os meus 3 filhos são batizados nas águas, batizados no Espírito Santo. A minha filha mais nova, num culto do lar, ela pediu, pai, eu quero ser batizado nas águas. Eu falei, positivo, filho. Vamos, você vai ser batizado. Perfeito? Foi daí que nós fizemos aquela campanha, né? Para que todas as meninas aqui, né, que estão aqui, agora não era mais de área infantil, agora é área teen, né? Elas estão crescendo e todas elas foram batizadas nas águas. E só, né, e todas, a maioria já foram batizadas no Espírito Santo. Só falta uma, em nome do Senhor Jesus. O ano ainda não acabou, né? Né, Maria? O ano ainda não acabou. Essas promessas vão chegar para que sejam revestidas. Esse é o nosso legado para os pequeninos. Amém. Por isso que eu tenho que me fortalecer na graça. Para que essa graça agora contagie aqueles que estão próximos da minha e da tua vida. Ele fala aqui, ó. Tu, porém, filho meu, fortifica na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste, através das muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis, e também idôneos para instruir a outros. Meu amado, nós estamos transmitindo essa palavra a homens e mulheres idôneas, para transmitir a outro aquilo que só pode fazer por meio de uma graça. Porque o que a graça, não é isso? Ela tem nos alcançado. No Antigo Testamento, quando nós vimos a história de Moisés, a misericórdia do Senhor acompanhou todo o deserto. E o que é misericórdia? É a graça em ação, a graça em movimento, fazendo, fornecendo. Meu amado, aquele homem viu milagres que ninguém viu, foram registrados, mas ele teve experiência com o Senhor. Meu amado, agora imagine você chegar e pedir para ver a face de Deus, e Deus falar, olha, ninguém viu minha face e sobreviveu, mas existe aqui uma fenda, uma rocha onde tem uma fenda. Vou te colocar nessa fenda, vou cobrir com a minha mão. Vou passar toda a minha bondade diante de ti. E você só vai me ver pelas costas. Parafraseando, positivo? Ele positivo. Meu amado. Irmão Eliseu, imagina. Você tem intimidade ao ponto que Deus te coloca na fenda da rocha. Passa a bondade dele diante de você. E quando você sai da rocha, da fenda da rocha, vê as costas de Deus passando. Meu Deus. É o momento que Moisés, ele deixou e esqueceu o que Deus tinha feito, o que Deus poderia fazer. Quando ele falou ali naquele momento, na introdução, falai a rocha, era mais ou menos assim, ó, clama que ela vai te dar. E às vezes batemos na circunstância e não clamamos o Senhor, pedindo um milagre, para que seja esse milagre feito na minha e na tua vida.
Agora, o apóstolo Paulo está lembrando esse jovem de uma forma linda e maravilhosa, que essa graça vai fortalecê-lo de tal forma que ele vai conseguir transmitir tudo aquilo que ele recebeu em testemunho a outras vidas também. Meu amado, você na beira do caminho, na beira da sua caminhada, você vai encontrar pessoas que ainda não têm essa informação. Você cansado, quebrado, né, chateado e tudo mais, você vai trazer informações maravilhosas para vidas no meio do caminho receber essas informações. Já viu naquele jargão quando a pessoa chega na igreja e fala assim: hoje eu só quero receber, hoje eu não quero fazer nada, só quero receber. É o dia que Deus mais te usa, porque toda vez que você deixa de fazer algo para o Senhor, o seu ponto, Deus te exige aquilo que Ele te capacitou para que você faça. Porque não estamos aqui caminhando em direção da promessa de qualquer forma. Recebemos a plenitude, recebemos graça sobre graça, para que tudo aquilo que Ele tem com as nossas vidas venha se cumprir. Amém? Ó, estamos caminhando para o fim, hein? Vocês são demais. Houve um salmo que mexeu com a minha vida. Quando eu estava gravitando nessa palavra da graça, ouso dizer que esse dia, eu recebi num post, num story, esse texto, e fui ler. Eu falei, gente, que profundo, hein? E ali começou a me movimentar a minha vida nesse sentido. Aí eu falei, já sei aonde vai encaixar, vai finalizar a palavra nesse sentido, nessa conclusão. Salmo 5. Mexeu com a minha vida, versículo 3. Mas vamos ler a partir do versículo 1. E uma curiosidade desse salmo, hein? Vou perguntar até ali para a Patrícia Kelly. Na tua Bíblia, o título está como aí, ó, mestre de canto para... Salmo de Davi. E... Mas Davi não tocava harpa? Não entendi. Madu, Davi não tocava harpa? Por que ele escreveu um salmo para flauta? Sim, minha pastora? Eita! Porque, na verdade, tem dois sentidos, né? O primeiro, que as flautas tipificam tanto vida como morte. Mas essa palavra flauta, na verdade, é um acrônimo de uma palavra de uma região que é chamada de Neilote, que é como se fosse o lugar das flautas, ou aqui o lugar da morada. Que lugar é esse? Olha que você vai ver quando a palavra entra no profundo, né? Que lugar era esse lugar da morada? Era um lugar que tinha em Ramá, onde Davi se refugiava quando Saul perseguia ele. Então ele estava cantando, na verdade, algumas traduções, ao mestre de música de Neilote, dessa localidade. E perfeito? E ele, de Neilote, poderia ser alguns remontam que esse Neilote podia realmente trocar flauta. Mas na verdade Neilote é um lugar. Então, quando eu boto nesse lugar, ele fala aqui, dá ouvidos, olha no versículo 1, dá ouvidos, Senhor, as minhas palavras. Agora imagine nesse lugar de morada, onde Davi estava sendo refugiado, Davi estava escondido. Já viu quando você recebe plenitude, graça sobre graça, mas ainda a tua vida está com medo, você ainda está atribulado no seu íntimo. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode o meu gemido. Ó, versículo 2: escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti que imploro. Olha no versículo 3, que esse me quebrou. De manhã, Senhor, ouve a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico... Meu Deus. Aí aqui eu entendi o coração de Davi. Aqui eu não estou falando de Davi, o mavioso,
né? Uma vez o salmista, aqui eu não estou falando do rei Davi, aquele que matou os gigantes com a funda, 5 pedras de um ribeiro, aquele que era famoso nas batalhas. Agora eu estou falando aqui de Davi, aquele que cuidava das coisas do seu pai, aquele que cuidava das coisas do teu pai ali como pastor, aquele que cuidava das coisas dos seus pais, entregava e pedia a Deus a graça do seu dia. Porque Davi, ele se derramava da presença do Senhor. Davi, ele buscava o Senhor na profundidade. Aí você vai compreender porque o apóstolo Paulo deixa registrado em Atos dos Apóstolos como foi registrado que ele achou um homem segundo o seu coração. Achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha. Porque Davi, no meio das suas tribulações, no meio das suas falhas, no meio das dificuldades, buscava no Senhor o seu favor, a sua graça, aquilo que ele necessitava. De manhã, Senhor, ouve a minha voz. De manhã, te apresento a minha oração. E fico esperando. Há um tempo de Deus na graça, para que você venha aprender, entender e compreender o melhor da tua vida. O tempo de Deus está inserido na graça dele, para que você venha entender aquilo que ele tem feito, faz e fará. As nossas limitações fazem nos recuar, mas a plenitude que habita em nós, que é a presença do Senhor, nos faz avançar. Dependo da graça diariamente. Eu dependo da graça diariamente. Aleluia, Graça glória a Deus. sobre graça. Amém. Eu soube de um caso que um homem, ele trabalhava muito. Vovô, pode chegar. Amém? Esse homem, ele trabalhava muito. E seu filho sentia falta dele. Sentia falta do seu pai. E a esposa falou: meu velho, ó, ele tem sentido a falta da sua presença, ele tem sentido muito conversar com você, ele tem sentido muito aqueles momentos de lazer contigo. Eu sei que você tem buscado o nosso sustento, mas ele tem sentido muito a sua falta. Aí Deus deu para aquele homem uma estratégia. Ele falou para a esposa e avisou o filho: meu filho, papai está trabalhando muito, mas todo dia eu vou deixar um nó na sua cobertinha, na sua manta. E aquela criança, todo dia quando acordava de manhã, ele procurava o nó, porque ele sabia que a presença do pai esteve ali. Todo dia ele via, acordava, a primeira coisa que ele procurava se o nó estava. E todo dia o nó se apresentava ali. Mas esse pai trabalhou tanto, que a saúde dele foi enfraquecida. E esse pai foi a óbito. E no dia do enterro desse pai, aquela criança chegou naquele momento onde estava ali o caixão do seu paizinho, e aquela criança se debruçou naquele caixão e ficou horas e horas ali debruçado naquele caixão. Horas e horas. E quando ele se levantou daquele caixão, as bordas daquele pano que envolvia ali, aquele corpo, estava cheio de nó. Ele foi colocando um nó, outro nó, outro nó, outro nó, outro nó, outro nó,
manhã, Ele deixa sempre um nó nas nossas vestes. Mas vai chegar um dia que nós vamos apresentar esse nó diante do Senhor. Agora imagine você eternamente dando um nó nas vestes celestiais que você vai receber. Ei, na vassoura que está ali. Meu amado, graça sobre graça é isso. Nós não merecíamos, mas precisamos. Aleluia. A cada dia Ele está aí trabalhando nas nossas vidas, nos fortalecendo, para que mais e mais nós venhamos compreender que o melhor ainda está no porvir. Amém. E o melhor de tudo, o futuro que Ele nos prepara é maravilhoso. Não é isso, André? E o melhor de tudo, Ele já está lá nos aguardando, amém? Amém. Agora, Clarinha.